E aí, pessoal, já tinha um tempo aqui que a gente não fazia um dossiê sobre nada, e esse dossiê aqui deu trabalho, e eu digo pra vocês, essa situação sobre as ONGs e a Amazônia é muito mais complexa do que muita gente tá imaginando. Esse vídeo aqui eu faço em homenagem à Ana Cecília, ela me mandou um material por e-mail, que foi o início que me despertou o interesse de começar a cavar e entender sobre esse processo. E vocês aqui eu garanto, hoje aqui é o compilado que ninguém vai trazer igual, certeza. E vamos começar daqui. A gente tem que, durante esse vídeo aqui, você tem que prestar atenção nas datas, tem que gravar nomes, porque o negócio é complicado. A gente vai começar aqui primeiro dessa matéria do dia 28, é do G1, que fala dos 4 voluntários. Tem lá 4 nomes. Eu fui atrás dos nomes dos indivíduos, um a um. Um desses nomes é bem difícil, que é o Gustavo Fernandes. Por quê? Porque se você coloca Gustavo Fernandes no Google, tem inúmeros Gustavos Fernandes, sabe? Praticamente impossível. Já o Daniel, fica mais fácil, o João Vitor e o Marcelo também. Então, falando aqui um pouquinho dos rapazes, um desses rapazes, o Daniel Gutierrez Govino, ele tem um canal no YouTube. E sabe qual é um dos vídeos mais vistos no canal dele, que é um canal pequeno? É um vídeo que não sei se vocês vão lembrar. O ministro da Educação, ele saiu em passeio, sabe? Ele tirou férias com sua família e a família dele foi meio que aliciada. Ele estava lá jantando e veio um grupo de índios e jovens de esquerda para criar confusão, sabe? Até os filhos dele entraram assim num clima assim meio tenso. E quem é que postou esse vídeo na íntegra? O Daniel Gutierrez Govino. Inclusive tem até um blog aí que repercutiu, falando que ele que postou o vídeo, sugerindo até que ele poderia ter gravado. E esse Daniel também, ele faz parte do Amazonice, né? Ou pelo menos fazia parte. Segundo aí uma matéria que diz que ele faz parte do Amazonice, que é assim a frente do AMZ, que é basicamente assim uma proposta para vivenciar o turismo amazônico. E o Daniel explica que eles produzem viagens e eventos para empresas interessadas de alguma forma na Amazônia. São empresas baseadas aqui ou têm trabalhos aqui, ou simplesmente querem proporcionar experiências para os seus funcionários ou executivos. Nossa missão é ligar avatares, é amazonizar o mundo. Somos pontes entre a cultura da cidade e a cultura da floresta. E ele fala mais coisas. Outro que consegui achar alguma coisa foi o João Vitor Pereira Romano. Ele é o presidente do Instituto Aquífero Alter do Chão, a ONG. Os outros dois, você não consegue achar basicamente nada, é muito difícil de achar material. Mas não percam as esperanças. Vamos continuar aqui um pouquinho. Aqui é outra matéria que eu quero começar desse parágrafo aqui, que está destacado. Um dos ambientalistas que foram presos é gerente da ONG Projeto Saúde e Alegria, que atua em Santarém há 30 anos e foi alvo de uma operação de busca e apreensão. Vá gravando os nomes agora. Por quê? Porque agora uma matéria do dia 27, antes dessa primeira matéria que a gente abriu, que diz: entenda as suspeitas e o que já se sabe sobre as acusações contra os brigadistas. E aí na matéria tá falando assim, ó. A Polícia Civil cita as ONGs Instituto Aquífero Alter, aquela que o João Vitor é o presidente, e a Saúde e Alegria. A polícia afirma que a Saúde e Alegria, que atua há mais de 30 anos no Pará, emprestou o CNPJ para o recebimento de doações. Olha o que está falando, que emprestou o CNPJ para o Aquífero Alter. E ali está falando, ó. A Saúde e Alegria tem o CNPJ, só que o Instituto Aquífero não tinha CNPJ, então eles recebiam pela Saúde e Alegria, disse o delegado Humberto Melo Júnior. Ele está falando que a Instituto Aquífero do João não tinha o CNPJ, olha isso daí. E aí o diretor da ONG Saúde e Alegria, lá depois, né, na matéria, o Caetano, ele negou que a entidade tenha emprestado seus documentos ou dados para o repasse de dinheiro para o Instituto Aquífero.
Ele afirmou ter parcerias na formação de brigadistas e ter apoiado as iniciativas da brigada criada em 2018. E aqui eu quero falar uma coisa. Muita gente falou que essa ONG recebeu até dinheiro que já veio até de Leonardo DiCaprio. Quando o Leonardo DiCaprio fez as doações, as notícias da doação de Leonardo DiCaprio são notícias de agosto. E aqui, olhem isso aqui agora. Esse daqui é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica oficial, né, disponível ao público, que o Instituto Aquífero Alter do Chão, que diz que não tinha CNPJ, que o delegado diz que não tinha, consta que tem CNPJ, e a situação cadastral é de 19 de fevereiro de 2019. E quando você vem aqui, ó, a data de abertura, né, eu só dei um zoom. E aí, o meu questionamento é: será que eles não... O delegado falou que eles não tinham CNPJ, o CNPJ não estava hábil, eles não tinham, sei lá, formas, assim, eles não sabiam realmente como receber essa doação. Tá meio confuso, vocês estão entendendo? E aqui fica um pouco mais confuso quando chega aqui, ó. Quando você vai no site da Brigada Alter, tem lá como contribuir. Tem lá falando que eles têm um CNPJ e é o mesmo CNPJ que tem lá no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E aí que vem a coisa. As doações que eu falei do Leonardo DiCaprio, que as notícias lá que teve, foram em agosto. No Instagram, eles postaram em setembro que você poderia doar. E aí que eu fico na dúvida. Será que até agosto eles tinham algum problema de recebimento? Porque às vezes isso pode envolver contador, às vezes você não sabe, às vezes você não quer ter esse problema, você encaminha para outra pessoa. Então começa a gerar uma situação assim que fica um pouco complicado. Por que eles não postaram isso aqui antes? Por que eles só postaram isso daqui em setembro? E aí também de setembro, o Conexão Planeta coloca lá, né? Que Alter do Chão, área de produção ambiental, está em chamas e brigadistas voluntários precisam de ajuda. E aí é uma matéria de setembro também. E aí tem lá, né? Por isso eles criaram uma campanha de doações em dinheiro e blá blá blá. E colocam mais uma vez o CNPJ, que o delegado inicialmente falou que eles não tinham. E o que diretor da ONG, que em teoria recebeu por eles, falou: não, a gente não emprestou o CNPJ. Então já começa a ficar aí um negócio complicado, não é assim tão simples. Não dá assim, isso aqui acabou. Tem que tentar entender essa situação aqui bem. Aí você vai lá no site da ONG, isso aqui não tem a ver com dinheiro, mas alguns fatos assim que eu achei interessantes falar. Quando você clica na aba blog, um dos textos é o Obrigadix, não sei como é que se pronuncia isso, mas esse tipo de grafia, em geral, está relacionado a uma certa causa de militância política, sabe? Assim, de defesa de uma ideia, em geral, ligada à ideologia de gênero, aquele negócio do gênero neutro, de trocar o X, trocar a letra A e o O pelo X, pra meio que não definir o sujeito, pra não querer meio que especificar se é homem, se é mulher. Então, uma coisa assim que achei sobre esse pessoal. No Facebook deles, eles estão aí defendendo o movimento vegano. Eles estão falando aí, por aí vai, é uma postagem de setembro. E aí agora, eles foram presos, né, inicialmente. E aí tem falando, né, mais de 100 entidades assinaram um manifesto em defesa do projeto Saúde e Alegria, entre as quais a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Belém e diversos sindicatos de trabalhadores rurais. Ou seja, os caras foram presos, né? Eles já foram libertados, tudo. Teve aquele negócio do Barbalho, que a gente vai falar. É o primeiro parágrafo disso daí. Mas quando eles estavam lá presos, algumas entidades assinaram pedindo. E uma dessas entidades, ou seja, sindicatos. Sindicatos sempre... O brasileiro já fica com o pé atrás. Quem sabe o que é sindicato já fica com o pé atrás. Só que a outra entidade é a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belém. E aí eu fui atrás dessa comissão. Eles têm uma página no Facebook. Que esse negócio assim, ó, essa mão assim fechada, eu já vi em outros locais. Eu acho que vocês também já viram e deixo aí pra vocês. E fala aí, ó, sobre o extermínio da juventude amazônica. Isso é a foto de capa deles, né? Tem ali a notícia de outubro que, sim, Papa pede respeito aos indígenas e diz que ideologias são uma arma perigosa.
É uma matéria do Estadão, que na verdade é chamado do Estadão assim, ó. Na abertura do Sínodo da Amazônia, Francisco fez meia-culpa e disse que a igreja no passado acabou por menosprezar povos e culturas. Eles também fizeram um convite aí, que vocês estão vendo, que é o seminário, né? Orientações da CNBB sobre as eleições de 2018. E quem tem um trabalho muito bom sobre a CNBB é o Bernardo Kister, que possivelmente vocês já conhecem, o mesmo Bernardo que falou sobre o Sínodo da Amazônia. E ele ainda vai aparecer aqui no vídeo hoje, e eu espero que ele não dê um strike no meu canal. Aqui ainda no Facebook deles, aqui ó, Marcha da Educação na Terra Firme. E é engraçado ela embaixo, ó, chega, agora é greve educação. Sabe assim, pô, uma arquidiocese, sei lá, greve, então isso é meio estranho, né? E aí, fomos pesquisar mais sobre essa arquidiocese que defendeu esses jovens rapazes. E essa matéria aqui, sacerdote da Arquidiocese de Belém é eleito assessor da Comissão para a Doutrina da Fé. E olhem isso daqui. Às vésperas do Sínodo para a Amazônia, Padre João Paulo destacou a alegria de representar a região na comissão e mostrar o saber teológico presente nesta igreja particular. Ele continua falando algumas coisas. Se vocês botarem esse texto aí, vocês vão achar a matéria completa. Esse mesmo padre, ele aparece na matéria do Gazeta do Povo. Olha aqui. Sínodo da Amazônia. Entenda o debate convocado pelo Papa que preocupa Bolsonaro. E vocês viram que Bernardo Kister falou várias vezes sobre o Sínodo da Amazônia, né? Alertou. E aqui é o Dantas, ó o nosso padre Dantas comentando. Segundo Dantas, por todos esses motivos, é preciso repensar a evangelização na Amazônia. Esse é o grande objetivo do Sínodo. E sendo a Amazônia essa floresta tão importante para o mundo, também se fala da ecologia integral. Um tema caro ao Papa, ecologia integral. O Centro Dom Bosco já havia falado sobre essa questão da ecologia integral. O Centro Dom Bosco, que é um pessoal que realmente assim defende os preceitos católicos, eles falaram assim, ó, eles fizeram aqui num post dele do Facebook. Eles se eximiram de suas respectivas responsabilidades e missão. Tampam os olhos e ouvidos para meio mundo de absurdos. São totalmente coniventes com erros imorais. São mudos para falar sobre o pecado, conversão e santidade. E quando agem após um silêncio que mata as ovelhas, é para falar de uma ecologia integral. Eles aqui estão fazendo a crítica a alguns padres que fecham os olhos para diversos problemas, mas quando é para falar de ecologia integral, ó, abrindo o olho. E vocês veem que esse tema assim, ecologia, né, tá sendo uma pauta bem da esquerda, E aí eles continuam falando, né? Qual bispo recentemente falou mal sobre o mal do aborto ou fez campanha contra a esterilização em massa que as mulheres católicas se submetem? Quem fez a defesa da Humanae Vitae? Não sei que se pronuncia isso. Quem está lutando contra o relativismo que toma conta do povo católico? Interrogação. E eles colocam de novo ecologia integral, que é o que o padre Dantas fala, né, ali no final do texto. Também se fala da ecologia integral. E esse Papa, ele estava lá no Sínodo da Amazônia, e só que para falar um pouco do Sínodo da Amazônia, que ele estava indo lá, eu vou chamar aqui o Bernardo Kister e botar aqui um texto no vídeo dele até uma velocidade mais rápida, que daqui em torno de 1 minuto. Presta atenção aqui no Bernardo. Do Sínodo da Amazônia é um brasileiro, cardeal Dom Cláudio Rumes, ou simplesmente cardeal Rumes, que é conhecido aqui no Brasil já há algum tempo. E vejam que recentemente, em uma entrevista, ele disse que a igreja não é nem de esquerda e nem de direita. A igreja não aceita essa qualificação, que nós sejamos de esquerda, ou direito, ou centro-direita, sei lá. A igreja não entra nesse tipo de digamos assim, de etiqueta. Certamente, ele tem razão. A pergunta que ninguém fez a ele é a seguinte: e a posição de Dom Cláudio Rumes? Não teria outra forma mais bonita da gente começar esse ato, a não ser chamando o nosso eminentíssimo cardeal, Dom Cláudio Rumes, para proferir algumas palavras para nós. Momento muito gratificante. Vocês viram ali, se vocês voltarem no vídeo só um pouquinho, quem tá ali no cantinho do vídeo batendo palma é Flávio Dino.
Flávio Dino, o comunista lá do Maranhão. Ficante de estar aqui nesse evento. Olha, uma Esse mãe de movimento santo que está com ele também, né? Começando a Um surgir negócio cada assim vez mais meio forte a se questionar. dos direitos já. Eu me sinto muito à vontade aqui com vocês. Vejam que neste evento que você viu o Dom Cláudio Ramos falar, ele estava num evento que congregou toda a esquerda brasileira. PT, PSDB, PDT, PCdoB, 16 partidos. Estava lá Marta Suplicy, Eduardo Suplicy, o governador do Maranhão, Flávio Dino, se não me falha a memória. Estava lá em videoconferência Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, todo o pessoal da esquerda junto agora neste projeto chamado Direitos Já, para fazer uma contraposição a este movimento anti-esquerda que surgiu no Brasil. E lá estava Dom Cláudio Ramos, ao lado também de uma mãe de santo e daquele sacerdote petista da teologia da libertação, assim como Dom Cláudio Ramos, Júlio Lancelotti. Aliados da esquerda. E aí vocês estão vendo, né? É o pessoal aí do Sino da Amazônia, que o garoto Dantas aí, né? O padre Dantas estava falando sobre ecologia integral. Continuando aqui agora, falando sobre a questão da libertação deles, é um negócio que fica mais complicado. Que vem aqui, ó. Nesta quinta-feira, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, anunciou a troca do delegado responsável pelo caso em meio aos questionamentos sobre a legitimidade da operação. Barbalho disse que o delegado Valdir Freire, diretor da unidade policial encarregada de crimes ambientais, assumirá a chefia do inquérito. A priori, ele colocou um cara que é especialista nisso, em crimes ambientais. Tentei pesquisar, não achei nenhum assim, caso de escândalo sobre o Valdir, nem nada disso. Só que sobre o Helder Barbalho, o governador do Pará, que até teve aquela questão dele com as falas de Macron, vamos dar uma olhadinha no Helder Barbalho. Começa aqui. Isso aqui é uma matéria do Estudos Nacionais, um dos melhores sites de direita que nós temos no Brasil. E quem escreveu foi o Josair Bastos, palmas para eles. Ele fala: Amazônia, após governador trocar delegado, justiça liberta suspeitos de queimadas. E aqui ele vem, né? Processos contra Helder Barbalho. Ano passado, o governador foi acusado pelo Ministério Público do Pará por envolvimento em casos de corrupção. Helder Barbalho é citado nas interceptações telefônicas da Operação Gramacho, que investiga os danos causados pelo lixão na região metropolitana de Belém. Em nota, Helder alegou que a acusação é descabida. Outra acusação contra o governador é referente a uma delação da Odebrecht acusando Helder Barbalho de receber 1,5 milhão de reais em campanha de 2014. Governador contratou médico condenado por crime ambiental, crime de incêndios florestais. Esse aí é o que, pelo menos é o que o Josair Bastos está falando sobre o Helder Barbalho. Continuando aqui, essa aqui é uma matéria do Pará Web News, eles assinaram como redação, eu acho que ninguém quis colocar a cara a tapa, isso é de setembro. Helder pode ter culpa pelo Dia do Fogo. Ministério Público Federal investiga. E aqui tem que prestar uma certa atenção. Ó. Aqui eu recortei o pedaço da matéria para a gente chegar no ponto já. Porém, vale a máxima, o tempo é o senhor da razão. O IBAMA foi o primeiro a denunciar que a PM do Paraná, sob a tutela do Helder, negou apoio a ações contra crimes ambientais. Uma dessas ações seria para combater o Dia do Fogo, no dia 10 de agosto, na região de Novo Progresso. Foi nesse dia que o estado teve um dos maiores picos de queimada. Olha o que está falando, que a polícia não ajudou a PM. Dada a repercussão do caso e das sucessivas negativas do governo estadual para fornecer apoio, o IBAMA denunciou essa omissão ao Ministério Público Federal. Documentos obtidos com exclusividade pelo Estadão mostram que a Polícia do Pará rejeitou vários pedidos de cooperação para que o IBAMA pudesse realizar operações de busca e apreensão contra crimes ambientais no território paranaense. Só no primeiro semestre, de acordo com o Estadão, foram 4 pedidos. E aqui a gente tem um desses ofícios. Vamos nessa, é um ofício de maio, 29 de maio. Vamos partir aqui para o texto, ó. Senhora Superintendente, esse aqui é um texto aqui, ó, do chefe do DGO da PM do Pará, né? PMPA. Ele chega aqui, ó.
Senhora Superintendente, honrado em cumprimentá-la e conforme solicitações de apoio de efetivo policial militar nas operações ambientais desse instituto prevista para o mês de junho de 2019, eu informo da impossibilidade no atendimento em razão de falta de amparo legal que viabilize o emprego efetivo desta PMPA. Outros sim, que não serão mais autorizados a contar do mês de junho de 2019 o emprego de policiais militares em missões desse instituto, até que seja providenciada o devido convênio que justifique o serviço de apoio policial prestado por esta instituição. Então, ele em teoria está se resguardando, que às vezes realmente poderia não ter um amparo realmente legal, mas às vezes cabia ao governo do estado, a alguém interessado, tentar resolver isso daí, né? Porque é de interesse de todos que o meio ambiente seja preservado. Todo mundo quer que o meio ambiente seja preservado. E aí essa matéria ela termina aqui, ó. O Ministério Público destaca ainda que, abre aspas, não fosse a negativa da PM de suporte ao IBAMA, o evento que ficou mundialmente conhecido como Dia do Fogo poderia ter sido minorado ou até mesmo evitado. E aí falando outras coisas que podem ter meio diversidade. E aqui eles terminam a matéria falando: percebe-se, portanto, uma dissonância entre o discurso ambiental com capa de preocupação utilizado por Helder Barbalho para a opinião pública e o que foi feito na prática, onde a sua Secretaria de Segurança Pública rejeitou sistematicamente apoio para combater crimes ambientais como o Dia do Fogo. Evento este considerado um dos episódios mais efêmeros de destruição da floresta Amazônia nos últimos anos. Então, o que eu tô falando, né? Aquele discurso dele, aquele discurso que ele até encabeçou a fala de Macron e por aí vai, ele fez aquele discurso tão preocupado com o meio ambiente, mas a PM do Estado, que em teoria está sobre a jurisdição dele, né, sobre o comando dele, não partiu para ajudar. Então fica assim um negócio assim meio esquisito, né? Continuando aqui. Aqui a gente tem que voltar de novo para decorar nomes. Esse aqui é do dia 27. O pessoal ainda estava preso, né? Estava preso. Comissão quer informações sobre prisão de brigadistas no Pará. O advogado dos brigadistas, não sei como se produzir esse nome desse cara, o senhor Leal, vou chamar de senhor Leal, afirmou ao Jornal Nacional que seus clientes trabalham em conformidade com a lei e negou que houvesse desvio de doações. Tá falando isso aí, né? O importante aqui é o nome do advogado, senhor Leal. Em outra matéria aqui, do G1, que fala aqui, ó, Justiça mantém prisão, também do dia 27, ele fala aqui, ó, o advogado de defesa, o senhor Leal, informou ainda nesta quarta-feira, ingressará com pedido de habeas corpus. Ou seja, ele fala aqui, ó, que o advogado dos brigadistas era esse cara. Mais para baixo ali nessa primeira reportagem do G1 fala, ó, a audiência foi acompanhada pelo promotor criminal Ramon Furtado e por mais 2 advogados de defesa, Paulo Renato Alho e Michel Durães. Olha os nomes que já apareceram, Michel, Paulo e o senhor Leal. Foram os nomes que apareceram até o momento, correto? Quando os caras estão presos. E aí os caras foram libertos. E aqui que entra o X da questão. A matéria do dia 28, que fala, ó, o advogado José Ronaldo Dias Campos, que representa os brigadistas João e Gustavo, celebrou a soltura dos 4 jovens. Foram restabelecidos, embora com sequelas, seus direitos fundamentais. É uma matéria do G1 também. Então, assim, esse cara não apareceu em nenhuma das outras matérias, sabe? Eu não consegui achar alguma coisa dele assim no início. A gente começa com o senhor Leal e agora vem esse cara aí que vem nesses... sobre dois jovens, o João, que é o presidente, e o Gustavo. Ele chega assim. Aí que eu não sou menino, né? Eu fui atrás do nome pra saber quem são esses caras. E eu descobri que o garotinho José Ronaldo Dias Campos tem uma matéria de 2012 que fala assim, ó. Tapajós, Von, Lucineide, Osmando, Rubson e Márcio concorrem à Prefeitura de Santarém. E aqui, ó. Tanto o PT quanto o PDT
ainda não definiram o nome de seus vices. Os dois partidos terão até o dia 5 de julho, prazo dado pela Justiça Eleitoral, para formalizarem suas chapas e serem homologadas. Comenta-se que o vice do PT poderá ser o advogado José Ronaldo Dias Campos, mas ainda é só especulação. Mas olha aqui, o nome do cara é o advogado que representa os meninos. Tipo assim, só eu tenho certos problemas em ser cotado pra apoiar o PT em qualquer coisa que seja. Tá certo que naquela época ninguém sabia tanto assim, né? Na época era de Lula e por aí vai, 2012. Mas também tem outra matéria ali, né, que fala, ó, cotado para vice, advogado deve sair do PDT. Mas mesmo que não seja do PT, o cara aparentemente era do PDT, né? Ele fala assim, ó, aos familiares, o advogado José Ronaldo Dias Campos não faz segredo, vai deixar o PDT, aguarda apenas a poeira da eleição baixar. E pra quem não sabe, o PDT é o partido de Ciro Gomes, que também é um membro do Foro de São Paulo. Complicado, né? Vocês estão vendo que essa situação da ONG é uma situação bem complicada. E aqui agora, a gente vai para outro ponto, né? Isso aqui tem um pouco a ver lá com a região norte. É uma matéria da BBC Brasil, ó. Da soja à briga pelo turismo. Tensão envolvendo ONGs já dura décadas em Alter do Chão. E o que tem a falar sobre essa região, né? Beleza. A região é vista como a rota alternativa para a exportação da produção agropecuária do norte e do centro-oeste, que antes dependia unicamente de longos deslocamentos por terra até os portos do sul e do sudeste. Desde aquela época, um dos principais conflitos a opor ambientalistas e membros da elite econômica do município. Em 97, ativistas estrangeiros do Greenpeace foram expulsos do país após invadirem um navio carregado de madeira no porto de Santarém em protesto contra o corte ilegal de árvores. Ou seja, é uma região que tem muito escoamento. E uma região de escoamento, uma região de porto, é uma região assim bem peça-chave para tudo. Uma região atualmente no mundo que é assim, uma grande região de escoamento, que já no início do século XX era um grande porto, era Hong Kong. Então, essas regiões de escoamento são peças-chave no mundo para diversas coisas. Porque se você quer exportar qualquer coisa, você precisa ter um escoamento, né, para sua coisa. E quando você quer vender de muito, você precisa ter um escoamento em geral marítimo, né, porque é o navio que vai transportar coisa em quantidade. Continuando nessa matéria da BBC, olha o que eles fazem. Uma dessas pessoas entrevistadas foi identificada como Alexandre Rizzi, mesmo nome do juiz que ordenou nesta semana a prisão dos ambientalistas em Santarém. Toda essa madeira é fiscalizada rigorosamente pela Receita Federal. Essa manifestação é ridícula, disse a Folha Alexandre Rizzi, identificado como dono da madeireira Madeirize. A empresa já deixou de operar e não há qualquer registro sobre ela na internet. Na quarta-feira, a BBC News Brasil questionou o gabinete do juiz se ele tinha algum parentesco com o empresário citado na reportagem de 2017. O questionamento foi reiterado em diversas ligações e e-mails enviados na quinta-feira. Um assessor do juiz que repassou o questionamento ao magistrado, diz que repassou o questionamento, mas que ele não quis responder. Então fica esse negócio meio estranho. O juiz que tá julgando os meninos, né, que julgou lá, que deixou ele preso, que depois liberou que eles saíssem com certas regras. Tem um cara que tem o mesmo nome que ele, um negócio de 97, que tem um negócio envolvido com madeireiras. E aí, ao mesmo tempo que você pode pensar, pô, às vezes esse juiz aí, velho, tá dando pra ruim, tá dando pra bem. Mas esse juiz, eu também achei isso daqui, que ele já sofreu ameaça de morte. Ele, inclusive, sofreu um atentado. O juiz Alexandre Rizzi, vice-presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Pará, trouxe à tona mais uma vez o debate sobre a segurança de magistrados e promotores de justiça no Paraná. E aí ele fala no final, né, que Rizzi foi atingido nas costas e salvo porque, por sorte, um helicóptero do Corpo de Bombeiros estava próximo do local por causa da Operação Verão. O crime ocorreu na sexta-feira, 12 de julho. Então você vê que aquela região do Pará é uma relação assim bem complicada, né? Você ser um juiz lá não é tão simples. E não é só ele, são vários juízes e promotores.
Então vocês estão vendo que essa história da ONG é uma história bem complicada mesmo. E aí vocês veem que quando tem algo assim complicado, a gente tende a ver quem tá apoiando e quem tá contra. E o pessoal que tá defendendo os brigadistas, né, o pessoal da ONG, é a esquerda. Tem ali, ó. Comissão de Direitos Humanos da Câmara vai pedir informação sobre prisão de integrantes da Brigada de Incêndio da Alter do Chão. É uma reportagem da Nayara Trindade do Globo, do dia 27. E fala lá, ó. O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirmou que vai oficializar pedido de informação sobre as motivações que levaram a Polícia Civil a prender os integrantes, blá blá blá. E lá embaixo também fala, um dos presos é funcionário da ONG, os outros são da Brigada de Incêndio de Alter do Chão. Para o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, há uma tentativa de se criminalizar os trabalhos de movimentos sociais e de organizações não governamentais. Então, quando tem PT e PSOL, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Eles só estão questionando, mas a gente sempre fica assim, eles não vão ação inocente de nada. Falam assim, não, a gente vai aqui, quer entender o que é que tá acontecendo, mas sempre fico com o pé atrás, né? PT e PSOL, eu fico com o pé atrás. Mas o ponto-chave até o momento que eu entendi, que é assim, a coisa assim mais concisa que a polícia viu e falou que deu um novo direcionamento às investigações, foi um áudio. Até mostrei no vídeo de ontem, eu quero ler aqui de novo. Que é um áudio do Gustavo, que tá aqui com a mulher, que a mulher fala assim, ó. Quer dizer, vou ler um pouco da matéria. Em conversa apreendida pela Polícia Civil, um dos suspeitos, identificado como Gustavo, fala com a mulher sobre incêndios. Não sei se é o Gustavo do início lá do vídeo da matéria da Globo, né? Tá falando aqui, identificado como Gustavo. Mulher, estou um pouco preocupada com incêndio. Gustavo, se você tiver um tempo aí, a gente pode conversar. Estou por trás de tudo. Sou da Brigada Alter. A gente está com o Instituto Aquífero Alter, que fundou a brigada 1 ano e meio atrás. E pedindo apoio de todo mundo. A WWF está esperando uma resposta segunda-feira de um contrato de 70 mil em equipamentos para a brigada. Ah, que bom. A vaquinha deu 100 mil pra galera. Vaquinha nossa, tá maravilhoso. A galera tá no momento pós-traumático, mas tudo bem. A mulher fala que bom. E o Gustavo responde que quando vocês chegarem vai ter bastante fogo na rota. Inclusive, se preparem. O horizonte vai estar embaçado. E aí que chegamos aqui ao final, né? Então vocês veem que é uma brigada que já tem mais de 1 ano e meio, que já tem CNPJ desde fevereiro, que tá em situação ativa, que eles já pediram doações, eles deram CPF em vários locais, o mesmo CPF tá no cadastro nacional, oficial do governo, e a polícia falou que quem recebeu foi a ONG, que a priori eles não tinham CNPJ, mas eles têm CNPJ, e como é que se deu, e aí o pessoal da ONG falou que eles não receberam. Então, eu acho que o melhor é esperar, sabe? O tempo vai falar. A polícia não ia prender assim ninguém à toa, se não tivesse nenhum motivo. Então é melhor esperar para ninguém fazer nenhuma afirmação e essas afirmações não estarem 100% verídicas ou não. Mas até o momento, tudo que eu achei sobre essas figuras na internet foi isso daí. Que um dos rapazes está envolvido lá com aquela questão do ministro Abraham, direto ou indiretamente, pelo menos o vídeo tá lá no YouTube dele. O outro cara era o presidente do Aquífero. O outro Gustavo, que eu não achei nada, talvez seja esse Gustavo da matéria aí da Veja, que tá no áudio. O outro cara, não achei nada sobre ele. Tem essa questão do Helder Barbalho, mudou delegado. O juiz do caso, o Alexandre, tem um empresário que estava envolvido com madeira que tinha o mesmo nome que ele, no caso do Greenpeace, em 97, a empresa não existe mais, ele não falou, ele não deu resposta se é ele, se não é, se ele tem parentesco, se ele não tem. Esse mesmo juiz, ele já foi vítima de atentado. Então, é uma situação difícil. Então, precaução nunca é demais. Fico por aqui hoje. Esse vídeo em especial eu peço realmente que compartilhe. Eu sei falar assim, curta e compartilha, mas esse aqui em especial eu peço compartilhe esse vídeo, porque deu muito trabalho mesmo fazer esse vídeo. Eu gastei minha tarde toda e a noite toda, que pra mim já são tarde. Eu comecei logo depois do almoço. E pô, eu acho que são informações relevantes que as pessoas deveriam obter, sabe? É só pelo assim, meu esforço porque eu também acho que é importante. Quem assistiu até aqui, eu acho que é um vídeo importante.
Chegamos aqui a 35 minutos e por hoje é isso. Devo lançar possivelmente amanhã ou mais tarde ainda o vídeo sobre Evangelho, né, da semana. E é isso aí, galera. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Reafirmo mais uma vez, eu leio os comentários que vocês me mandam, eu leio os e-mails que vocês me mandam e esse vídeo é um resultado de um dos e-mails. Valeu!